Débora e Jael, a coragem de duas mulheres que mudaram a história de Israel. Elas não usavam armadura nem espada, mas a sua coragem foram essencial para uma grande vitória de Israel. Olá, queridos, sou Moisés Silva, sejam bem-vindos aqui a um canal que a gente fala sempre da palavra, oração e edificação para a sua vida. Se você ainda não é inscrito, chegou aqui primeira vez, vou convidar você a se inscrever, compartilhar e, muito importante, que você já curta esse vídeo para me ajudar a levar a palavra da fé para mais pessoas. Pode me seguir lá também no Instagram, @PRMoisésSilvaOficial. Você pode me seguir lá no Instagram, também coloco vídeos lá para poder sempre trazer alimento para a vida de várias pessoas. Você vai acompanhar comigo aqui uma grande história de Débora e Jael, que fala exatamente de duas mulheres que foram ousadas, foram instrumentos de Deus para uma grande vitória de Israel. No livro de Juízes, capítulo 4 e 5, vemos duas mulheres que Deus usou para libertar o seu povo da opressão. Vamos mergulhar nessa história e descobrir uma inspiração, e acredito que ela vai impactar você a confiar mais e mais no poder de Deus. Primeira lição: Débora, uma líder que inspirou uma nação. Débora era juíza e profetisa em Israel. Uma mulher que liderava com sabedoria e com coragem. Ela chamou Baraque para liderar o exército contra Císera. Porém, Baraque disse: eu só vou se você for comigo. Juízes capítulo 4, versículo 6 diz exatamente assim: Débora mandou chamar Baraque, ele disse: o Senhor, o Deus de Israel, ordena a você. Então ela disse o seguinte, o Deus de Israel ordena a você: reúna 10.000 homens e vá ao monte Tabor. Juízes capítulo 4, versículo 6. Débora, ela ensina algo muito interessante. Ela diz que a liderança, o espírito de liderança, não está aqui no gênero dela, mas esse espírito de liderança está baseado totalmente na obediência a Deus. Veja aqui, quando ela vai dizer para Baraque que ele tem que ir, ela diz: olha, o Deus de Israel lhe ordenou. É muito importante, quando nós ouvimos a voz de Deus, nós sejamos obedientes à voz de Deus. E era isso que ela estava sendo ali. Ela estava exercendo o seu papel de liderança debaixo de uma autoridade espiritual. Ela não teve medo algum de assumir o papel que Deus havia concedido a ela. Então Deus entrega para ela a liderança, mas ela não recuou para aquilo que Deus estava entregando na mão dela. E quantas são as pessoas que Deus a chama e elas simplesmente recuam, ela tem medo, ela observa todo um contexto e ela decide não assumir. Diferente de Débora, ela, no mundo que o homem era total, a dominância total era dos homens, Débora se impunha porque ela sabia que dentro dela havia o Espírito de Deus. Então, quando você entende que você tem o Espírito de Deus dentro de você verdadeiramente, não um espírito de engano, não um espírito de mentira, quando você entende que o Espírito Santo de Deus está dentro de você, você passa a não ter mais medo. O medo é algo normal, mas a confiança em Deus é algo extraordinário na sua e na minha vida. Então você tem que pôr essa autoridade dentro de você, esse espírito dentro de você, para assumir aquilo que Deus coloca diante de você todos os momentos. Quando Deus te chama, Ele não olha para o que você é, mas para o que você pode se tornar. Pega o exemplo de Débora: seja obediente e corajosa, ou o homem, seja obediente e corajoso e assuma o seu papel naquilo que Deus te chamou para ser. Jael, a mulher que virou o jogo, é a segunda lição. Enquanto Baraque e o seu exército lutavam na guerra, batalhavam, o comandante do exército inimigo fugiu e se escondeu na tenda de Jael. O recebeu com aparente hospitalidade, mas no momento certo agiu com coragem e o derrotou. Juízes capítulo 4, versículo 21 diz exatamente assim: Jael estendeu a mão, pegou a estaca da tenda e o martelo, olha que forte isso, tá? E foi sorrateiramente até ele. Então cravou a estaca na têmpora de Císera até que ela penetrou no chão e ele morreu. Veja que forte isso. Teve uma coragem, porque ele era o líder do exército inimigo. Ele era o líder, era o mais respeitado do exército. Ele tinha um papel de liderança. Então, quando Baraque estava avançando, ele fugiu, se escondeu na tenda dela.
e ela, né, usou de sabedoria. Olha, só que em muitos momentos a gente tenta agir no impulso, agindo de qualquer jeito, sem ter sabedoria, e aqui ela foi sábia. Aqui ela teve uma calmaria, recebeu ele de boa, mas no momento certo, ela cravou a estaca da tenda e o derrotou. Isso é muito forte. Talvez em muitos momentos nós tentamos agir no impulso. E existem momentos que a gente tem que ter momento de sabedoria, calma e agir no momento certo. Jael nos mostra que Deus pode usar qualquer pessoa, qualquer momento, para cumprir os seus propósitos. Sua coragem mudou o curso da história. E você, está disposto a se entregar para Deus no momento que Ele te chamar? Terceira lição, a vitória que glorifica a Deus. A vitória de Jael sobre o seu inimigo naquele instante foi tão impactante que Baraque e Débora compuseram uma canção. E essa história tão impactante de Débora e Jael nos ensina algo tremendo, que a verdadeira vitória na minha, na sua e na nossa vida, ela vem do Senhor. Agora, um texto bíblico que é uma coisa maravilhosa, que está em Juízes, capítulo 5, versículo 31. E eu quero que você anota isso aí, escreva, coloca na porta da sua geladeira, que é algo muito bacana, que diz o seguinte: assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Mas os que te amam sejam como o sol quando se levantar na sua força. Então, os seus inimigos sejam derrotados, pereçam, mas os que te amam sejam como o sol quando se levantar na sua força. Que você seja como o sol, que você o ame cada dia mais, que você respeite, que você tente, que nós possamos, verdadeiramente, ser totalmente dependente de Deus e confiar e entregar sempre a nossa vida na mão dele. Esse texto aqui é muito forte. Que pereçam todos os teus inimigos. Então, que os nossos inimigos são os inimigos de Deus, que eles todos possam perecer, mas os que te amam, Senhor, sejam como o sol que se levanta na sua força. Aqui no Rio de Janeiro, esses dias tem feito dias de sol fortíssimo, e a gente vê a força do sol, a gente tenta sair do sol, colocar um guarda-chuva, uma sombrinha para poder se esconder. Assim seja você, que ama o Senhor, que tem a força do sol, e seus inimigos pereçam em nome de Jesus. Veja que quando Deus ele age, ele não só nos dá a vitória, ele nos dá a oportunidade de glorificá-lo. Pense que suas batalhas não é sobre você, mas o que Deus pode fazer através de você. A vitória não é minha, não é sua. Tudo que a gente está fazendo aqui, eu estou pregando, estou trazendo uma mensagem, não é para nos engrandecer. A sua vitória não é para te engrandecer, para você bater no peito e falar eu venci, mas para glorificar aquele que te deu a vitória no nome do Senhor Todo-Poderoso. Agora, algo que eu sempre deixo para o final, que é o ensinamento mais impactante, algo que vai surpreender você. Débora e Jael não eram soldados treinados, não era algo que você pudesse dizer, elas mereciam, elas estavam preparadas. Mas eram mulheres comuns e tinham um diferencial. Elas puseram a sua confiança e sabia que Deus iria agir através da vida delas. Elas nos mostram que quando obedecemos a Deus, Deus transforma o ordinário em extraordinário. E essa história não só trouxe vitória a Israel, mas ela nos inspira até hoje. A mim, essa história é totalmente inspiradora, porque duas mulheres no meio de uma guerra, no meio de uma luta, e eu vou trazer outras mensagens mostrando sobre como Deus ele usava o improvável para operar milagre, e é isso que ele quer fazer na minha e na sua vida. Então nós temos que entender que hoje essa história nos inspira para que talvez você que esteja enfrentando um problema, uma luta, uma batalha, que podem ser de todo o exemplo, a gente recebe tantas mensagens aqui de tantas pessoas que são vários problemas, mas eu quero dizer que Deus ele vai fazer através de você uma grande obra. Deus ele não precisa de heróis, ele precisa de pessoas que estejam com o coração aberto e disposto a obedecer. E sejamos como Débora e Jael, corajosa, que estejam dispostos a mudar essa situação que em muitos momentos nós vivemos. Lutas, batalhas, depressão, angústia, desespero. E é isso que o inimigo coloca na vida de muitas pessoas. Mas que os que amam o Senhor, esses vão nascer com a força do sol. E vamos ser sinceros, a força do sol é algo extraordinário. E assim que seja na minha, na sua vida. Agora eu quero orar por você e por toda a sua casa, por toda a sua família. Eu sempre deixo para o final a oração. Eu quero que você ouça toda a mensagem com calma, com entendimento. E no final a oração é algo para poder concretizar na minha e na sua vida. Amém?
Pai, obrigado por sua palavra. Ouvir o Senhor é tão bom, pegar esses ensinamentos bíblicos, não palavras vazias, mas a sua palavra é a que liberta, que transforma e que edifica a nossa vida. Pai, que assim seja na minha e na vida dessa pessoa que está aqui ouvindo essa mensagem, que o Senhor possa abençoar cada uma delas, em nome de Jesus, libertando, curando, transformando, trazendo revigor a cada uma delas, para a sua glória, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Deus te abençoe, e que você quiser me ajudar, você pode, aqui, esse canal, a gente tem uma oportunidade de você assinar, se você quiser se tornar membro do canal. Mas pastor, que privilégio eu vou ter como membro? Você vai se tornar membro para poder apoiar o canal, mas eu não quero ter um recurso só para membro e um recurso para quem não é. Acho que a palavra ela tem que ser gratuita para todas as pessoas. A pessoa que se torna membro aqui no canal, ela vai ter a oportunidade de contribuir e me ajudar para que eu possa cada dia mais trazer mensagens aqui, melhorar cada dia mais o equipamento, tudo que puder fazer para poder falar da palavra de Deus, tá certo? Deus te abençoe, fiquem na paz, em o nome do Senhor, que é todo poderoso. Tchau, tchau.